Jesus. Agora, olha só o que o texto está dizendo para nós, que à noite, dando a entender que é num lugar isolado, ou seja, longe da vista dos homens. Nicodemos não quer ser percebido por ninguém. Ele quer chegar em Jesus secretamente, e ele consegue. E quando ele vai falar com Jesus, perceba como que ele fala, olha, mestre. Só que quem Nicodemos era? Nicodemos também era um mestre. Então, ele começa dizendo, olha, nós bem sabemos, mestre, que realmente você só pode ter sido enviado por Deus. Porque para fazer o que você faz, Jesus, só realmente alguém enviado por Deus. Então perceba que Nicodemos ele está querendo levar a conversa com Jesus num pé de igualdade, né? Eu sou mestre, você é mestre também, vamos conversar aqui, né? Eu reconheço que você realmente tem autoridade, né? Observando as coisas que você faz, eu tenho te observado, viu, Jesus? Eu tenho te observado. E realmente você só pode ter sido enviado da parte de Deus. Só que aqui Jesus, queridos, a partir do próximo verso, que aí eu vou pedir para a Nilza ler para nós agora, e o Francisco também. A Nilza lê 2 e o Francisco lê 1, tá bom? A Nilza lê o 3 e o 4 e o Francisco vai ler o 6. Aliás, o 5 e o 6. Cada um lê 2, tá bom? Mas o que vai acontecer aqui? Jesus vai responder para Nicodemos a pergunta que Nicodemos não fez. É interessante, porque Jesus, ele não perde tempo. Cada um de nós tem as suas necessidades. E muitas vezes a gente busca a Deus, procurando de Deus, querendo de Deus algumas coisas. E isso é legítimo. Mas quem conhece de fato quais são as nossas maiores necessidades, ou a nossa maior necessidade, é Jesus. Então Jesus ele vai na jugular da questão. Jesus ele vai no cerne da questão. E olha só o que ele vai falar com Nicodemos sem muito rodeio. Jesus vai ao ponto. Lê para nós, por favor, Nilson, os versos 3 e 4, ainda em João capítulo 3. Todos acompanhando, né, queridos? Se alguém quiser mencionar algo, comentar, perguntar, fiquem à vontade, tá? Por favor, Nilson. Tá fechado o microfone, minha linda. Tá fechado. Perdão. Isso. Não abriu ainda, não. Agora vai. Por favor, querido, os versos 3 e 4. Sim. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus fala aqui, gente, sobre novo nascimento. Jesus está dizendo o seguinte, olha, quando eu olho para a vida dos homens, eu preciso dizer para todos, inclusive para você, Nicodemos, o seguinte: se alguém não nascer de novo, não tem como ver o reino de Deus. É necessário nascer de novo. E aí Nicodemos, parece que ele dá uma de desentendido, né? Porque ele fala assim, mas como assim? Né? Tem como um homem velho como eu, né? Já ancião como eu, entrar de novo no ventre da minha mãe? E veja o que Jesus vai dizer, por favor, Francisco, versos 5 e 6. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ok. E agora Jesus ele dá mais detalhes sobre o que é esse nascer, o que é esse nascer, o que é esse nascer de novo. Jesus ele diz que é necessário nascer da água e do Espírito. Quem não nascer da água e também do Espírito não tem como entrar no reino de Deus. Primeiro ele tinha falado que não daria para ver, agora ele está dizendo que não dá para entrar. Então não vai poder nem ver, nem entrar, nem chegar perto do reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito.
E agora ele diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Daqui a pouquinho nós vamos entender melhor o que é isso, tá bem? O que é nascer da água, o que é nascer do espírito. Agora, uma coisa é certa. Todos nós desejamos ver o reino de Deus. Todos nós desejamos entrar no reino de Deus. Porque a gente sabe que Cristo disse que o reino dele não é deste mundo. Inclusive, Cristo disse que viria nos buscar. Ele disse lá em João 14, não tenham medo, não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus? Então creiam em mim também. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu estou indo preparar lugar para vocês. E quando eu for e tiver tudo preparado, eu vou voltar para que onde eu estou, vocês estejam comigo também. Então, Jesus prometeu que viria buscar seus filhos para poderem viver com ele. E todos nós queremos isso. Não tenha dúvida. Para a gente poder tirar algumas horas da nossa uma hora, né, da nossa sexta-feira à noite, para podermos buscar a palavra de Deus, não tenha dúvida. Todos nós almejamos a vida eterna. Todos nós desejamos entrar no reino de Deus. Só que o grande ponto, já logo de cara desse estudo aqui, desta noite, é que para a gente poder ver, para a gente poder entrar no reino de Deus, é só nascendo de novo. Agora, a pergunta é, será que você já nasceu de novo? Será que eu, Hugo, já nasci de novo? E notem que esse novo nascimento, ele menciona o nascer da água e também o nascer do Espírito. Será que é possível uma pessoa nascer só da água e não nascer do Espírito? Perceba que esse é um requisito que ele é composto. Não é algo que dá para separar uma coisa da outra. Eu vou nascer só do Espírito, eu vou nascer só da água. Não, nascer da água e do Espírito. Agora, o que significa nascer de novo? Há um texto que eu penso que tem tudo a ver com isso e que é muito revelador. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Vamos abrir, por favor, a Bíblia. E aí eu vou pedir para a Gi, por favor, fazer essa leitura, querida. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Eu estou falando aqui porque vocês estão deixando, tá? Quiserem me interromper, como eu falei, repito, a qualquer momento, fiquem à vontade, tá? Gi, por favor, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. O que é nascer de novo? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É isso? Opa, é isso aí, perfeito, querida. Obrigado. Então, olha só. O texto diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. É uma nova pessoa. É como se essa pessoa tivesse nascido de novo. Essa pessoa, ela teve uma vida até então. Aconteceram algumas coisas na vida dela e que a tornaram a pessoa que ela é agora. Porém, a partir do momento que essa pessoa, o texto diz, está em Cristo, essa pessoa, ela tem é como que acontecesse um divisor de águas na vida dela. Inclusive, alguém já disse que Cristo, ele dividiu a história, não é? A gente sabe que os anos são contados, né? Anos antes de Cristo e anos depois de Cristo. É assim que está o nosso calendário, não é? Mas alguém já disse que na vida de alguém que se encontra com Cristo é isso também. Existe o antes de Cristo, era uma pessoa. Se encontrou com Cristo, agora vem o depois de Cristo, é uma nova pessoa. E, queridos, tem uma ilustração que eu acho bastante interessante, que eu acho que pode mostrar para nós um pouquinho do que o texto o que eu estou tentando falar aqui, o que eu entendo através desse texto. Imagina, é uma situação aqui que talvez pode ser que já tenha acontecido, mas é só uma ilustração, tá bem? Imagina um fazendeiro, tem ali alguns porcos em sua fazenda, vários outros animais também, e tem uma filhinha pequena
que, de repente, se encantou por um porquinho. Se encantou por um porquinho. Achou o porquinho bonitinho, lindinho, e falou: papai, eu quero levar para dentro de casa esse porquinho. E o pai fala: mas filha, com tanto bichinho bonito aqui na fazenda, limpinho, você quer levar justo o porquinho? Filho, olha o porquinho tá na lama. Filho, o porquinho é sujo, o porquinho não vai se acostumar dentro de casa, não dá certo, não vai ser legal esse negócio. Não vamos levar o porquinho, não. E a menina fala: não, papai, eu quero o porquinho, por favor. A gente dá banho, a gente cuida. Não, filho, o porquinho não. E a menina começa a chorar, e o pai cede e decide, então, pegar o porquinho. E aí pegam ali o porquinho, vão, dão banho no porquinho, né? Passa bastante sabonete no porquinho, passa talquinho no porquinho, limpa todo o porquinho, passa cotonete ali na orelha do porco, ele deixa o porco bem lustrado, cheiroso, brilhando, né? E coloca ali um enfeitezinho no porquinho, e a menininha pega o porquinho no colo e leva para dentro de casa. Mas aí essa pequena historinha termina dizendo que a primeira oportunidade que a porta ficou aberta, sabe o que o porquinho fez? Saiu correndo e pulou na lama de novo. E se sujou outra vez. E toda vez que dava um banho, levava para dentro de casa, abria a porta, o porco voltava para a lama. E aí a moral da história é: no coração dele, ele não tinha deixado de ser porco. Pois é. O que quero dizer com isso, queridos? Que a mudança que Cristo deseja e pode fazer na nossa vida não é uma reforma exterior. Não é casca. E isso é o que muitas pessoas confundem muitas vezes na religião. E por isso que muitas vezes a religião se torna um fardo. Porque para muita gente, religião é apenas um conjunto de atos exteriores, de ritos, de costumes, né? E aí a pessoa conhece Jesus, conhece uma igreja, e aí começa a mudar, né? Muda a vestimenta, muda a maneira de falar, começa a carregar a Bíblia, né? E aí houve uma mudança exterior. E aí agora participa dos cultos, e aí tem atividades, e aí é coral, e é isso, é aquilo outro e tal. E vamos sair, vamos fazer um serviço da igreja tal e tudo mais. Mas essa não é a essência da religião. Essa não é a essência da religião. A religião não é um conjunto de atos. Não é. Religião é religação. É por isso que o texto que lemos, 2 Coríntios 5,17, diz que quem está em Cristo, ou seja, está ligado a Cristo, está conectado a Cristo. A pessoa ela tinha uma vida distante de Deus. Porém, a partir do momento que a pessoa conheceu Jesus, essa pessoa passa a andar com Ele, caminha com Ele, se une, e essa vida frágil que tenho, agora passa a estar unida à perfeita vida de Cristo. Essa vida defeituosa, essa vida que tem falhas, que tem erros, tem qualidades, mas que tem também debilidades, agora está unida à vida de Cristo. E enquanto permaneço ligado com Cristo, enquanto permaneço em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Cristo começa a transformar o meu interior. O meu interior. Querido, sinceramente, algum de nós consegue mudar o nosso temperamento? A gente consegue? Você consegue? Você consegue mudar Difícil. Não é difícil, minha querida? Difícil. Agora, algumas coisas a gente até consegue por etiqueta, né? Por educação, mas a pessoa pode ter o nível cultural que for. Caráter é algo que só Cristo pode transformar. Só Jesus pode mudar a nossa vida de fato. E a mudança, ela é interior. E, óbvio, ela vai refletir no exterior. Só que a gente não pode tentar inverter as coisas e achar que é o exterior e depois muda o interior. Não. É o interior. E isso acontece a partir do momento que eu estou conectado com Cristo.
E é um processo diário, contínuo. E aí a gente vai entender por que tem que nascer da água e do Espírito. Tem outro texto importante? Até aqui alguém quer comentar algo, mencionar algo? Fique à vontade, tá? Tranquilo? Então, vamos abrir agora a Bíblia em Romanos, capítulo de número 6. Eu vou pedir que a Marli, por favor, faça essa leitura para nós, querida. Romanos, capítulo 6, versos 3 e 4. E é isso aí, Luiz. Continua olhando para frente, hein? O Luiz está dirigindo. Não olha para cá não, Luiz. Não olhe, não ceda essa tentação de olhar para cá. Romanos 6, versos 3 e 4. Marli, querida, só abre o microfone antes, por gentileza, e pode mandar bala. Todos acompanhando também, por favor, tá bem? Romanos 6, versos 3 e 4. Vamos entender o que é nascer da água. O que é nascer da água, queridos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Fantástico. Note que este é outro texto da Bíblia falando sobre o mesmo assunto, está falando sobre novidade de vida, está falando sobre vida nova, está falando sobre novo nascimento. E esse texto acabou de explicar para você e para mim o que é nascer da água. Alguém gostaria de explicar o que é nascer da água de acordo com o que está escrito aqui? Um de cada vez, não precisam brigar, tá? Se quiserem também, tá? Não tem uma obrigatoriedade. Alguém quer mencionar o que é nascer da água? É morrer e nascer de novo? Morrer e nascer de novo. Agora, de que forma? É um morrer realmente ser enterrado ali na terra e morreu e ressuscitar da terra? Seria isso ou não? Não, acho que é morrer os costumes antigos, ter uma vida nova em Cristo. Sim, inclui. Agora, especificamente, o que seria nascer da água? Pelo que esse texto aí ele menciona. No verso Batismo. 4. Verso 4. O verso 4, por favor, Elias. É um palpite. O Por favor, batismo de água é uma declaração pública de que nós seguimos o Mestre. Amém. Realmente, meu amigo, realmente. Veja só, esse texto aqui no verso 4, ele está falando de uma... Eu vou usar uma expressão aqui que eu acho que é bem interessante. O verso 4 está falando de uma sepultura que não é na terra. É como que uma sepultura líquida, uma sepultura na água. Porque o texto fala, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. A palavra batismo, ela vem do grego baptizo, que significa submergir, mergulhar, afundar na água. Literalmente é isso. Batizar é, portanto, mergulhar, afundar na água, sepultar na água. Posso O texto colaborar? está... Por favor, Elias. Na linguagem do mundo, quando se batiza alguma coisa, está adulterando um combustível, uma coisa. Né? Então, só para entender, o batismo verdadeiro é esse. É sepultar. Sepultar. Aqui há um simbolismo, é claro, né? Mas eu não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de assistir um batismo. A gente tem na Bíblia o exemplo do próprio Cristo sendo batizado. A gente vai ler esse texto mais para frente, tá bem? Daqui a pouquinho. Mas a Bíblia mostra que Jesus se encontrou com João Batista no Rio Jordão. E João Batista estava no Rio Jordão. E Jesus entrou ali na água. E João Batista mergulhou o corpo de Jesus na água, ou seja, batizou, porque esse é o significado da palavra batizar, e subiu o corpo de Cristo novamente ali da água. E desde então, você vai encontrar na história do cristianismo os cristãos que entregaram a vida a Jesus, todos aqueles que entregaram a vida a Jesus, né, na verdade, os cristãos,
no início da sua caminhada, passaram por isso. Por esse rito, chamemos assim, que é o batismo. Que o que é? A pessoa ela é mergulhada nas águas e ela sai novamente. Esse rito, ele tem uma série de significados nele, tá bem? Ele não tem nada de mágico na pessoa mergulhar ali na água e a água tira os pecados da pessoa. Não, não é isso. Mas o batismo, ele representa muitas coisas importantes. Por que a pessoa não pode só dizer assim, entreguei minha vida para Jesus e pronto? Deus, ele é o grande mestre. Ele é o grande professor. E Deus sabe que para nós, seres humanos, apenas palavras não fixam muito na nossa mente. Decisões que a gente toma, assim, só de pensamento, de palavra, muitas vezes costumam não durar. Então, por isso, Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu essa cerimônia, o batismo, e está na Bíblia, tá bem? Como a gente está lendo aqui agora, para poder marcar a vida de seus filhos, como um momento de realmente a pessoa estar entregando a vida a Jesus. Por enquanto, o que esse texto está falando aqui? Que na hora que a pessoa é mergulhada na água e reerguida novamente, é como se a pessoa tivesse, de fato, sido sepultada, morreu, e assim que ela sai da água, ela renasceu. Do mesmo jeito que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, a pessoa que é batizada, o batismo simboliza o momento que a pessoa ela morre para a velha vida e ela nasce para uma nova vida com Jesus. Então, quando Cristo fala assim, é necessário nascer da água, Jesus está fazendo uma referência, sem dúvida nenhuma, de acordo com Romanos 6, versos 3 e 4, ao batismo. E aí eu pergunto para você, todos aqui já somos batizados? Todos já fomos mergulhados nas águas e passamos por esse processo? Nós vamos entender a importância dele conforme a gente for avançando aqui, mas por enquanto, as palavras de Jesus são: quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Alguma dúvida até aqui? Tranquilinho? Vamos avançar? Agora, o que é nascer do Espírito? Eu estou vendo que a Vera Gomes está aqui. Boa noite, minha linda. Tudo tranquilo? Verinha Gomes, ela teve um probleminha na conexão na ocasião passada. Não sei se agora está nos ouvindo, mas eu estou gravando, viu? Estou gravando aqui também. Qualquer coisa eu repasso depois o vídeo. Falhando de novo. O problema é o aparelho, mas eu estou acompanhando um pouquinho. Ô, minha querida, estou te ouvindo bem, viu? Posso perguntar? Estou te ouvindo bem. Por favor, vamos lá. Ficou bem claro a explicação em relação ao batismo. Eu gostaria que o pastor pudesse contribuir um pouco, explicar sobre rebatismo. Sim. Aí eu vou pedir só a você, por gentileza, meu querido, para aguardar a continuação desse estudo. Nós vamos falar se existe a possibilidade de uma pessoa que já foi batizada ser batizada de novo. A gente vai tratar, tá bem? Só um pouquinho mais para frente. Tá ok? Tá bem, tá bem. Pergunta vai ser respondida, tá bem? Vai ser respondido, só que só um pouquinho mais para frente. Oi, mas Ô, pastor, só pra... Tranquilo. Opa. Alô? Vamos lá. Só para ter certeza, então, a gente está dando início ao estudo sobre batismo, é isso? Exatamente. Fui falando já sem anunciar, né? Só para ter certeza. Sem anunciar. Na verdade, a Gi era a única que sabia que o próximo estudo, depois que a gente terminasse lá o estudo da marca da besta, seria o batismo, né? Lá no café da manhã, quando a gente conversou, eu havia mencionado, né, que o próximo seria sobre o batismo. Eu comecei aqui sem anunciar o tema, né? Sim, nós estamos estudando sobre o batismo. Ah, vocês já sabiam. Mas não só a Gi. Só a Gi estava sabendo. Que ela tinha me perguntado tal, e o estudo sobre o batismo tal. Eu falei, vai ser o próximo. Vai ser o próximo. Vamos lá, Romanos agora 6, todos já estamos sabendo. Todo mundo já está sabendo agora. Não tem mais como esconder, né? Romanos 6, versos 3 e 4 agora. Como que eu começo sem anunciar o tema? William, você está na área aí, William? Pastor, a gente não acabou de ler o verso 3 e 4? Ah, esse já foi, né? Bom, agora nós vamos
Tá certo, já foi, desculpa. Aqui ali está como que é nascer da água, o que é nascer da água. Agora vamos ver o que é nascer do Espírito. O William tá na área aí? Tô? Tá na área, querido? Tô? Você pode fazer a leitura de um texto para nós, por gentileza? Fica à vontade para falar não, tá? Tá, que texto. Qual que é o texto? João 3, verso 8. Ai, João. Peraí, deixa eu achar aqui. Tá achando, peraí. Tranquilinho, todo mundo está procurando. João 3, versículo 8. Agora nós veremos o que é nascer do Espírito. Nós estamos voltando no mesmo texto inicial que lemos, a conversa de Jesus com Nicodemos. E é na conversa de Jesus com Nicodemos que Cristo vai começar a explicar o que é nascer do Espírito. Esse aqui, o vermelho? Isso, só o verso 8. Pode ler? Todos acharam? Tudo tranquilinho? Eu só vou fechar o microfone do restante do pessoal só para o som ficar melhor, tá bom? Ah, já tá. Bom, vamos lá. João 3, verso 8. Por gentileza, William, querido. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Muito obrigado, William, querido. Nada. Muito obrigado. Olha só que espetáculo a explicação de Cristo sobre o que é nascer do Espírito. Jesus ele vai falar sobre como que é a vida de alguém que é nascido do Espírito, alguém que nasceu do Espírito. Lembre, Jesus falou, tem que nascer da água e do Espírito. Nascer da água, vimos que tem que ver com o ser submergido, né, na água, ser batizado. E o que é nascer do Espírito? Nascer do Espírito, de acordo com Jesus, a comparação que ele usa é o vento. E ele diz o seguinte, olha, como que é a ação do vento? E isso todos nós sabemos, né? O vento sopra onde quer, ou seja, o vento está por toda parte. Nós podemos ouvir algumas vezes o vento soprando, quando ele está soprando mais forte, não é? Mas a gente não tem como saber de onde ele vem, nem para onde está indo. Mas nós sentimos os seus efeitos. Olha que interessante. Não vemos o vento, não sabemos a direção dele, porém, nós conseguimos sentir os seus efeitos e algumas vezes nós podemos até ouvi-lo. Interessante. O Espírito de Deus, ele também é invisível, mas ele é atuante. Ele é atuante. A obra do Espírito Santo de Deus na vida de um filho de Deus, ela é silenciosa, mas ela tem efeitos que são visíveis. Visíveis. O vento, quando está soprando, né, batendo no nosso cabelo, a gente não vê o vento, mas a gente vê que o cabelo está balançando por causa do vento. Ou seja, nós não podemos ver o Espírito de Deus, mas quando ele realiza uma obra em nós, os efeitos dessa obra são visíveis. Interessante, muito interessante. Agora, que mais a Bíblia fala sobre o que é nascer do Espírito? Quem é que recebe o Espírito de Deus em sua vida? Atos capítulo 5, verso 32. Atos 5, o versículo de número 32. Eu vou pedir agora, por gentileza, ô Vera Gomes, lindona, eu ouvi você falando aí, te ouvi bem, você está a fim de ler esse aqui? Consegue ler esse, por gentileza? Atos 5, verso 32. Só abre o microfone aí, por gentileza, se você estiver nos ouvindo aí. Atos capítulo 5, verso 32. Vera, tá na área? Acho que... Oi, amorzinho, você tá falando comigo? Não, é a outra Vera. Tem Vera. Você eu vou chamar de Verinha, tá bom? Ah, então tem outra Vera. Esses dias eu fui numa casa que tinha duas Franciscas. Aí uma é a Francisca e a outra é a Chiquinha. Aqui tem a Vera e você é a Verinha. Então, eu vou fechar meu fone porque eu tô aqui com visão. Tá bom, meu amor, tranquilinho. Eu vou pedir, por gentileza, que a Erin faça essa leitura. Pode ser, Erin, querida?
Qual é o versículo mesmo? 32. Vamos lá. É o livro de Atos, capítulo 5, verso 32. 5. Ok, achei. Pode ir? Atos 5, verso 32. Pode ler, por favor, querida. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Ok. Então, olha só. O texto está dizendo que o Espírito ele é outorgado, ou seja, ele é concedido, ele é dado para quem mesmo? Para qualquer pessoa? Aos que obedecem. Para quem obedece. Para quem obedece. Interessante. Então, quer dizer que recebe o Espírito todo aquele que obedece a Deus. Vamos ler outro texto que é complementar a esse? Isaías 30, verso 21. Vera Gomes, lindona, eu tô te vendo. Mas tá travada a sua tela. Oh, meu Deus, tadinho. A conexão aí não tá legal. Se você quiser, Vera, pode deixar sem o vídeo, que aí talvez chegue melhor para você, se não estiver chegando bem, tá? Elias, querido, você lê para nós? Isaías 30, 21. Isaías 30, verso 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Ok. O texto diz que nós ouviremos uma voz dizendo se a gente tem que ir para a direita ou para a esquerda, ó, vai pelo caminho. Nós vamos ouvir uma voz. Mas para a gente poder entender, será que é qualquer voz? Será que é qualquer voz? Tem muita gente que diz aí que ouve vozes, né? Que tem contato com Deus. Será que é qualquer voz? Há outro texto muito importante. Vou pedir para o Elias continuar lendo, por favor. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 3, verso 16. Esse vai ficar bem claro. Bem claro. Então, só vamos unir as informações. Jesus comparou a obra do Espírito com o vento. É invisível, é silencioso, algumas vezes dá para ouvi-lo, e os seus efeitos são notáveis. O Espírito Santo é dado a quem obedece. Isaías disse para nós que nós vamos ouvir uma voz dizendo: esse é o caminho, andai por ele. E o que mais agora a Bíblia vai dizer para nós? E olha que coisa linda, preciso enfatizar isso, né? Nós estamos pegando textos de vários pontos da Bíblia, mas são textos que estão falando do mesmo assunto. E note como a palavra de Deus ela é coerente. Note como a Bíblia ela tem apenas um autor. E quem é o autor da Bíblia? 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Por favor, Elias. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Olha só, esse texto está dizendo, certo? Que toda a Bíblia ela é inspirada por quem mesmo? Por Deus. Deus. Por Deus, certo? Qual é o capítulo e versículo, pastor? Nós lemos agora, foi a segunda carta para Timóteo, capítulo 3, verso 16. Isso. E tem mais um texto 3, agora 16. Que vai às vezes deixar. Oi? É que às vezes o pessoal acha muito mais rápido e não dá para acompanhar a leitura, entende? Desculpa, amigão. Não, perdão, querido, perdão. Por favor, abre aí para poder acompanhar, tá? Segunda carta de Paulo para Timóteo. É importante todos acompanharem, né? Com certeza, amigo. Perdão, viu, querido? Segunda carta de Paulo para Timóteo, 3,16. É fundamental vocês acompanharem na Bíblia, tá? Senão fica algo que só tá ouvindo o que o outro tá falando, e aí vai ter que confiar na palavra do outro. E isso muitas vezes, como a gente está estudando a Bíblia para buscar as verdades, é legal a gente ler na Bíblia, tá bem? Segunda carta de Paulo a Timóteo, 3, verso 16. Encontrou aí? Sim, já encontramos. Agora encontramos. Maravilha. Lê de novo, Elias, por favor. um pouco a ligação. É que umas duas leituras... Eu acho que a conexão... Está falhando um pouco a ligação e umas duas leituras antes não deu para acompanhar.
Eu Ah, acho tá que ruim. Tá ruim? É? para todo mundo Deve está ser. ou só para eles? Para mim Para tá todo normal. Tá Não, normal? Tá Tá normal? chegando bem aí, Que bom. Marli? é aqui. Então, Francisco e Nilson, deixa eu dar uma dica para vocês. Deixem o vídeo de vocês desativado, porque a conexão deve estar um pouquinho lenta. E aí, quando vocês desativam o vídeo, pelo menos vocês vão ouvir perfeitamente. Tá Tá? certo. Mesma Combinado. coisa, a Vera Gomes, a mesma coisa. Quando a conexão tá um pouquinho ruim, é bom, se você desativa o seu vídeo, você pelo menos ouve bem, tá? Combinado. Então, Desativado. 2 Timóteo 3,16. Lê de novo, por favor, Elias, querido. Pronto? Por favor, querido. Pronto. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ok. Agora nós vamos abrir na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Perceba que esse estudo aqui é Bíblia, tá? A gente se reuniu para estudar a Bíblia, então nós estamos vendo bastante versos da Bíblia. Nós estamos reunindo todas essas informações para que fique bastante claro o que é nascer do Espírito, tá bem? Vimos que a obra do Espírito é semelhante ao vento, vimos que o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem, vimos que haverá uma voz dizendo esse é o caminho, andai por ele, vimos que toda a Bíblia é inspirada por Deus, e agora mais especificamente, o que a Bíblia é exatamente? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Todos acompanhando? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. É bem lá no final da Bíblia, tá bem? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Segunda carta de Pedro 1, verso 21. Todos acharam? Amém? Sim. Ok. Elias, você lê também esse para nós? Segunda Pedro 1, 21. Por favor. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Queridos, não sei se todos que estamos aqui acreditamos nisso, mas a Bíblia está dizendo o seguinte sobre si mesma, que apesar de vários escritores terem participado, 40 escritores participaram, né, da produção da Bíblia, desde Moisés até João, que escreveu o Apocalipse. Moisés escreveu Gênesis, João escreveu o Apocalipse. Então, 40 pessoas participaram. Mas o que esse texto está dizendo para nós é que nada do que eles escreveram foi ideia deles. Eles foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. De maneira que, então, o autor da Bíblia não é Moisés, não é João. Eles são escritores, mas não são autores. Porque o autor é o Espírito Santo de Deus. Então, quando você quiser saber o que o Espírito Santo está falando para você, o que você tem que fazer? Você precisa olhar na Bíblia. Na Bíblia. A gente encontra hoje em dia muitas pessoas falando assim, olha, tem uma mensagem para você e é de Deus. O crivo para você saber se a mensagem é de Deus ou não está na Bíblia? Está de acordo com a Bíblia? Porque o Espírito Santo não entra em contradição, queridos. O Espírito Santo é Deus e Deus não muda. Deus não fala uma coisa lá atrás para chegar agora e mudar, igual alguns homens fazem. Deus não é homem para que possa mentir. Então, o que é nascer do Espírito? Nascer do Espírito é, todos os dias, você e eu, entrarmos em contato com a palavra de Deus, a Bíblia, que é inspirada por Deus, conhecermos o que a Bíblia diz. E no momento em que a gente se deparar com uma situação, não sei se é para a direita ou para a esquerda que devo ir, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vai me fazer lembrar daquilo que ele já havia me mostrado antes. Esse é o caminho, andai por ele. E quem realmente recebe o Espírito Santo e nasceu do Espírito, de acordo com Atos? Aquele que obedece. Obedece. Ou seja, o que é nascer do Espírito? É conhecer a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus.
é seguir a palavra inspirada por Deus no momento das decisões. Isso é nascer do Espírito. Então a gente entende aqui o seguinte, uma comparação que eu acho fantástica do batismo é com o casamento. Vou aproveitar? Não vou aproveitar não. Ou vou aproveitar? Deixa eu ver se... vou aproveitar. Eu vou aproveitar o Francisco e a Nilza, que são um casal. Tem alguns casais, né, que estão aqui. Mas o Francisco e a Nilza, eu vou pegar como exemplo. Então, imagina o Francisco e a Nilza, né? Um dia eles se conheceram e aí eles disseram assim, vamos passar a vida inteira juntos. E aí cada um foi para sua casa e nunca mais se viram. É assim que acontece um casamento? É assim que é constituída uma família? É assim que acontece um relacionamento? Lógico que não. Um dia eles se conheceram. E aí eles começaram a conversar. E eles começaram a gastar tempo juntos. E eles caminharam juntos. Até um dia que eles marcaram uma data. E disseram, a partir de hoje a gente está junto para o resto da vida. E eles então passaram a viver juntos. E é uma aliança que é para toda a vida. E o que acontece? No relacionamento com Cristo acontece algo parecido. Um dia a pessoa conhece Jesus, começa a conhecê-lo, ouve o que ele diz através da Bíblia, através de sua palavra, ora, conversa com ele, caminha com ele, ouve a voz do Espírito Santo dizendo, esse é o caminho, andai por ele. E um dia a pessoa diz, eu vou ser de Jesus para sempre, eu não quero me separar de Jesus nunca mais. E eu quero fazer uma aliança com ele. Então, a semelhança do que é o casamento, que é uma aliança também. Um dia é marcada uma data. E esse casal, ou melhor, e esta pessoa que quer entrar em aliança com Jesus, ela é batizada. Batizada. Ela entra em aliança com Jesus Cristo. E ela continua caminhando com Jesus. O que é nascer da água? É um dia ser batizado. O que é nascer do Espírito? É continuamente estar conhecendo a Bíblia e vivendo de acordo com ela pelo poder do Espírito Santo. Então não adianta uma pessoa dizer, eu me entreguei para Jesus e nunca mais andar com Cristo. É uma caminhada, queridos. É andar com Jesus. A Bíblia conta a história de Enoque e diz que Enoque andou com Deus e chegou o momento que Deus o tomou para si. Ou seja, ele uniu a sua vida à vida de Cristo. Andou com Cristo. E um dia Cristo levou Enoque para poder morar com ele. E é isso que Cristo deseja viver conosco também. Que a gente o conheça, que a gente saiba quem ele é de fato, caminhe com ele, se relacione com ele, tenha prazer na companhia, na presença dele. E não existe nada mais doce e agradável do que a presença de Jesus na nossa vida. E a gente só vai ter esse contato com Cristo na hora que a gente começar a ter contato com a Bíblia, porque a gente vai saber quem ele é realmente. Os evangelhos foram deixados para contar a história de Cristo. A Bíblia toda fala sobre Cristo. E na medida que a gente vai conhecendo a palavra a palavra de Deus, a gente vai conhecendo quem é Cristo, vai andando com ele. E sim, existe um dia que a Bíblia diz que você e eu precisamos tomar uma decisão e falar, eu vou fazer uma aliança com Jesus para sempre. E eu quero terminar hoje, mas nós não terminamos esse estudo, tá? Tem muita coisa para falarmos ainda sobre o batismo. É que a hora já deu. Mas eu quero ler com vocês um último texto para hoje. E aí a pergunta do Francisco da Nilza que foi feita vai ficar para depois, para o próximo. Outros questionamentos que tem também, se forem dentro do que a gente já estudou, a gente já reavalia. Mas algumas questões ainda sobre o batismo a gente vai continuar no próximo estudo, tá bem? Mas para fecharmos aqui agora com o texto bíblico, Marcos 16:16. Marcos capítulo 16, verso 16. E aí eu vou pedir, por favor, que a Eliana faça a leitura desse texto. Marcos 16:16. Só deixa eu achar aqui, espera um pouquinho só. Tranquilinho. E aí todos também, tá bem? Todos encontrando aí o texto, por favor. Marcos 16:16. Vamos dar um tempinho para o pessoal encontrar.
É no finalzinho do Evangelho de Marcos, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, Marcos 16:16. Vamos aguardar só um pouquinho, por favor. Podemos ler, então? Marcos 16:16. Por gentileza, Eliana. Sim. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ok. Lá em João 3,16, encontramos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos a vida eterna. E Marcos 16:16 é um texto complementar a João 3,16, porque Marcos 16:16 diz: quem crer, só que aí ele vai acrescentar uma coisa, e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ou seja, o requisito bíblico é, para você poder nascer de novo, para você poder ver, para poder entrar no reino de Deus, você precisa crer. E se você crer, também ser batizado. Batizado. Do jeitinho que a Bíblia diz, que a gente vai ver mais detalhes no próximo estudo, tá bem? Mas a ideia aqui é mais ou menos a seguinte: imagina o rapaz e a moça namorando, e aí passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10. E o cara sempre fala para a menina: te amo, te amo. E a menina esperando ele falar sobre casamento. Ele não fala nunca sobre casamento. E aí um dia ela vira para ele e fala assim: você me ama, mas e aí? Não vai me pedir em casamento nunca? E aí ele vira para ela e fala: eu te amo, mas não quero casar com você. Não é esquisito? Te amo, mas não quero passar a vida inteira ao seu lado, não quero constituir família com você, não quero ter um relacionamento sério com você. Algumas pessoas dizem que são de Jesus, flertam com Jesus, até andam um pouco com Jesus, mas muitas vezes não se comprometem com ele. E Jesus, ele deixou sim uma cerimônia para poder marcar a aliança de um filho, de uma filha com ele. E essa cerimônia é o batismo. É algo bonito. É algo incomum. Pode parecer até loucura, viu? Imagina, você ir na frente de um monte de gente, ser mergulhado na água. Não é um negócio constrangedor? Mas a ideia é mais ou menos a seguinte: eu sou de Jesus, eu faço tudo o que ele disse. Eu sou de Cristo, ele disse que eu preciso mergulhar na água, e assim eu vou estar dando um testemunho público do meu amor por ele, eu vou estar nascendo de novo, morte para a velha vida, novo nascimento. Então eu vou. Mas eu vou, sabe por quê? Não é por causa do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, não. Eu estou indo por causa de Jesus. Porque eu amo Jesus e eu quero fazer tudo o que ele disse, eu quero entrar em aliança com ele, eu quero ser dele. Por hoje, a gente vai ficar por aqui, tá bem? Sobre textos bíblicos e tudo mais. Mas eu abro agora para perguntas, dúvidas, questionamentos. Talvez, como o do Francisco, alguns vão ser respondidos só mais para frente. Mas do que vimos, dúvidas, questionamentos, fiquem à vontade, tá? Eu posso... Contribuições também. Por favor, Elias. Então, é uma parábola. É assim, quando um casal se casa, o casamento é público e tem uma festa. A mesma coisa acontece quando a pessoa se batiza. E tem uma festa no céu também. Exatamente. E a Bíblia fala que há e o resto da festa vida... no céu quando o pecador se arrepende, né? Sim. Fantástico. E o relacionamento Fantástico. para o resto da vida continua o casal. Exatamente. Não é uma coisa, casamos aqui, outro dia a gente se vê. Não, é agora, estamos unidos para sempre, né? Seria na água e no espírito. Né? Exatamente. Publicamente, por isso Jesus disse. E o convívio. É, perfeito. Você resumiu perfeitamente. Nascer da água, uma cerimônia, uma festa, um casamento. O que é nascer do espírito? Convívio diário, relacionamento. Relacionamento. Perfeito, amigo. Mais alguém?
estão tão calados hoje. Ou vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam nada. Mas posso dar uma notícia fantástica para vocês? Fantástica. Posso falar? Posso contar? Posso contar? Amanhã, na parte da manhã, uma pessoa que está aqui neste grupo será batizada. Alguém arrisca dizer quem é? Alguém arrisca? Vou tentar. Posso Vai lá. arriscar? Arrisca aí, Francisco. É homem ou mulher? Aí fica muito fácil. Não, não é que vai ficar fácil, né? Mas você falou que você ia Aí arriscar. vai eliminar. Então eu vou ficar com risco mesmo, né? Eu vou correr o risco. É a Giovana ou a Eliana? Eu acho que está muito quietinha. Pode ser a Marli. Não, Marli. Acha que é a Marli? Será? Não é a Marli. Só se for a Marli também. Mas é outra pessoa. Tá muito sorridente. É a Giovana mesmo. Só se for ela também. Também? Só se for ela também. Eu estou desconfiando do irmão Francisco. Não é. Quem mais está na sala, pastor? A Nilza e a Giovana acertaram. É a Eliana. A Eliana, ai, que legal. Eliana. Amém, glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. A Eliana tem uma história linda com Jesus. Já faz Bacana. muitos anos que Jesus tem falado com ela. E assim, de maneira muito impressiva, Jesus mostrou para ela que ela deve ser batizada, que ela deve ser batizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é uma história que amanhã, com mais detalhes, a gente vai ver. Vai ser transmitido também, mas quem conseguir estar lá, vai ser uma festa. E aí eu queria saber da Erin, do William, o que vocês estão achando desse negócio aí? A Eliana tá quietinha aí. O que vocês estão achando? Não foi uma surpresa, porque desde quando ela conheceu a Igreja Adventista, ela vem falando de batismo. Com certeza. Então eu sabia que ou ia ser mais cedo ou ia ser mais tarde. É igual aquele casal, né? Já no começo não vou falar, a gente vai casar. Aí chega o dia, né? Chegou. Parabéns, Eliana. 2 festas, então, teremos amanhã, né? Agora o outro não quer falar que não. 2 festas, 2 grandes festas. Vai, William, responde. Não precisa falar. Se não quiser. Já coloquei o William numa situação de ler a Bíblia e agora faço uma pergunta dessa, né, William? Não precisa falar, não, William. William, amanhã quando a gente se vê pessoalmente, você puxa minha orelha. Não, não precisa chorar, não. A Eliana sempre vem falando, comentando, e ela recebeu o chamado dela, né? Sim, querido. Recebeu o momento dela, o chamado dela, a visão dela, e a gente tem que respeitar, né? Mas não foi assim uma surpresa, né? Só achei que tá na hora. Ela não teve dúvidas, né? Então, que Deus abençoe ela, né? Claro. Sim, festa amanhã, né? Querido, vocês têm uma família linda, viu? Vocês têm uma família linda. Vai ser um privilégio poder conhecê-los todos. E vai ser com certeza uma festa muito bonita, muito bonita. Vai ser uma honra para mim poder estar junto também nessa hora. Pastor, 2 festas, né? Por que 2? Por que 2? Quem mais? Ué, no céu também não haverá uma festa? Sim. A festa no céu quando um pecador sai. Com certeza. Então, tem festa no céu. Com certeza. Festa no céu. O céu para assistir uma entrega como essas. Amém. Significa que o que Cristo fez lá na cruz, 2000 anos atrás, não foi em vão na vida da Eliana. Quer dizer que ela aceita. É verdade. Ela aceita. Queridos. É verdade. A gente vai prosseguir com esse estudo, mas desde já ficam aí algumas dúvidas, né? Questão existe rebatismo, será? Vamos ver se o que a Bíblia fala sobre isso. Como que é o batismo de fato? Não vimos nada, vimos pouca coisa sobre isso, vamos ver mais detalhes, né? Como que foi o batismo de Cristo? O que a gente tem a aprender com isso, né?
O batismo só de molhar a cabeça. Eu, quando criança, fui batizado, né? Será que é o batismo bíblico? Então, são questões que a gente vai avaliar, tá bom? Ficamos por aqui, então, meus amores. E amanhã, todos convidados para assistir ao batismo da Eliana. Vai ser uma festa maravilhosa aqui na Terra e no Céu também. E também, aqueles que não puderem, a gente acompanha pela internet. E há alguns que estão aqui acompanhando também, que eu sei que estão desejosos de serem batizados. E isso vai acontecer também no tempo certo. Tá bom, meus lindos? Vai acontecer. Amém. Vamos fazer uma oração para a gente poder fechar? Não estarei lá na igreja, mas estarei vendo na net. Amém. Com certeza, minha linda. Ô, Nilza, você ora para a gente poder encerrar, meu bem? Por gentileza. Fiquei feliz com essa decisão dela. Meu coração se alegrou. Coração. Oremos. Graças te damos, ó Deus eterno, por essa maravilhosa decisão, Senhor Deus, da irmã Eliana, Senhor. Que ela e toda a sua família venham te conhecer mais e mais, Senhor Deus. Vivenciar a tua presença a cada dia, Senhor Deus. O seu resplandecer, suas maravilhas e misericórdias serão sempre presentes na vida daqueles que o amam e o buscam, Senhor. Abençoa, Deus eterno, cada um desse grupo, Senhor Deus. Abençoa o pastor para que ele esteja sempre forte, animado, para nos mostrar de todas essas maravilhas para que Deus deixou para nós, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa e pela manhã que há de vir, Senhor Deus. Obrigado por esse sábado preparado por Ti, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe muito a todos, queridos. Deus guarde o lar de cada um, nossa família, dando saúde, dando proteção, dando a sua paz. Que Deus guarde a todos. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite, lindezas. Boa noite. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Que alegria, gente.